Olá, essa é a nossa primeira videoaula de matemática financeira e o tema central é a diferença entre os juros simples e os juros compostos. Então, o que é juros? O que nós podemos entender por juros? Então, nós podemos pensar em juros como um acréscimo num valor. Por exemplo, quando se pega um dinheiro emprestado, ao se devolver, se acrescenta um certo valor. Ou então, quando se faz um investimento, por exemplo, se faz um investimento numa caderneta de poupança e quando se vai resgatar aquele valor, se encontra o valor depositado e mais um outro valor que nós chamamos de juros, que foi o rendimento da caderneta de poupança. Então, juros simples. Então, o cálculo dos juros simples depende basicamente do capital inicial. Então, quanto maior esse capital, maior vai ser os juros e também depende do tempo. Quanto maior for o tempo, por exemplo, o tempo que fica rendendo lá o dinheiro na caderneta de poupança, maior vai ser os juros também. Nós encontramos duas fórmulas para os juros simples. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo, CIT, ou juros é igual a CIT sobre 100. Então, por que essas duas fórmulas? Qual a diferença dessas fórmulas? Então, J representa o juro, C representa o capital e I é a taxa de juros. Essa taxa de juros ela está em porcentagem. Então, se eu for usar essa primeira fórmula aqui, imagine que a taxa seja de 2% ao mês. Então, se eu for usar esta fórmula, eu tenho que pegar o 2 dividido por 100 para jogar aqui na fórmula. 2 dividido por 100, 0,02. Se eu for usar esta fórmula aqui, eu jogo 2 aqui direto, porque aqui ó, já está dividido por 100. Então, qual é a melhor fórmula? As duas são a mesma coisa, tanto faz. O que não se pode esquecer é de que a taxa de juros está em porcentagem. A gente sempre, de uma forma ou de outra, a gente vai ter que dividir essa taxa aqui por 100. Ou aqui, antes de jogar na fórmula, ou quando a gente joga aqui na fórmula, a gente vai estar já dividindo por 100. Uma coisa que tem que ser observada no cálculo de juros é que o valor da taxa e o valor do tempo, elas têm que estar na mesma unidade. Por exemplo, se a taxa for ao ano, o tempo tem que vir em anos. Se a taxa for ao dia, o tempo tem que vir em dia. Se for ao mês, o tempo tem que vir em mês. Se o problema der esses valores em unidades diferentes, o que a gente tem que fazer? Antes de resolver, a gente tem que converter para a mesma unidade. Ou converte a taxa ou converte o tempo para que os dois fiquem na mesma unidade. E o montante? O montante é o capital mais juros. Então, pensa aí. Foi depositado um dinheiro na caderneta de poupança. Depois de 6 meses, quando você vai fazer o resgate, vai ter aquele valor do dinheiro, o capital, mais o acréscimo, que é os juros. Então, o que é interessante no juros simples? Então, ao final da aula, vocês vão ser capazes de responder essas questões. O juros simples vai incidir sobre o quê? Basicamente, nos juros compostos. Então, vamos ver uma situação aqui envolvendo os juros compostos. Então, uma pessoa, ela tem um cartão de crédito, ela fez uso do cartão de crédito, chegou a uma fatura de R$1.000, que venceu há um mês. A taxa de juros mensal é de 9,8% ao mês em juros compostos. Quanto que essa pessoa deve hoje? Se essa pessoa não conseguir pagar nenhuma parte da dívida nos próximos meses, quanto ela estará devendo daqui a um mês e daqui a 2 meses? Então, como é que funciona o cartão de crédito? A pessoa faz uso do cartão e depois ela tem que pagar a fatura. A fatura do cartão de crédito discrimina vários valores.
tem um valor chamado parcela mínima. Essa parcela mínima, ela é bem perigosa, porque às vezes a pessoa opta por pagar a parcela mínima e, na verdade, ela pode estar pagando apenas uma parte dos juros, ela não está nem pagando realmente a dívida. Então, quando se opta pela parcela mínima, o que acontece? Aqueles juros, eles vão se acumulando, o valor da dívida vai crescendo e crescendo muito rapidamente. Então, é sempre bom, né, que se pague a parcela máxima em vez da parcela mínima. Então, vamos calcular qual que é a dívida hoje. Há um mês atrás, a dívida era de R$1.000. A taxa é de 9,8% ao mês. Então, o tempo transcorrido, então, foi de um mês, né? Um mês atrás até hoje, de um mês. Então, para nós calcularmos a dívida hoje é um montante, é o que ela devia, o R$1.000, mais os juros sobre esse valor de R$1.000. Então, o montante é capital, vou pegar essa fórmula aqui para calcular os juros, CIT sobre 100. Então, o capital é 1.000, CIT capital, 1.000, a taxa 9,8, o tempo 1 dividido por 100. Fazendo o cálculo, nós vamos achar 1.098. Essa fórmula aqui, ela às vezes pode nos ajudar a fazer as continhas. Porque se eu jogo 100 aqui, eu posso cortar este zero com este zero com este, e aí fica mais fácil de fazer a conta, né? Ou se não fosse aqui, mesmo que não fosse aqui 1.100, 1.000 no numerador e 100 no denominador, a gente poderia simplificar e ficar mais fácil de fazer a conta, caso não tenhamos o recurso de uma calculadora. Então, hoje a dívida é de R$1.098. Vamos calcular qual vai ser a dívida daqui a um mês. Como é que nós vamos calcular esse valor? Nós vamos usar o capital inicial de R$1.000 ou nós vamos usar o R$1.098? Então, pensa um pouquinho. O que o banco ou as financiadoras fazem? Elas esquecem os juros da parcela anterior ou cobram sobre o valor atual da dívida, que nós chamamos de montante, que é o capital mais juros. Ou seja, nosso cálculo vai ser sobre o R$1.000, que era a dívida há um mês atrás, ou vai ser sobre o R$1.098. Então, quem achou que o cálculo vai ser feito sobre R$1.098 acertou, né? Porque o banco ele não vai desprezar os juros de uma dívida, nem uma financiadora, né? Então, a pessoa hoje ela deve R$1.098. Daqui a um mês ela vai estar devendo este valor de R$1.098 e mais os juros calculados sobre este valor. Então, vamos chamar esse valor aqui de M1. Montante 1. E o valor que nós vamos calcular da dívida daqui a um mês de montante 2. Então, montante é capital mais juros. Só que o nosso capital agora aqui, na verdade, é esse valor aqui, que nós chamamos de M1, que nós calculamos anteriormente. Então, jogando na fórmula, o montante 2 vai ser o capital, que agora é um capital acrescido de juros, que é o 1.098, mais 1.098 vezes a taxa vezes o tempo. Substituindo, fazendo os cálculos, nós chegamos que a dívida daqui a um mês será de R$ 1.205,60. Então, vamos calcular daqui a 2 meses. Então, o tempo transcorrido vai ser de um mês, né? Do primeiro mês até o segundo vai ser de um mês. Então, nós vamos chamar esse daqui de montante 2, nós vamos calcular o montante daqui a 2 meses, que nós vamos chamar de M3. Então, M3 vai ser o capital, que agora é esse valor aqui, 1.205,60, mais os juros sobre esse capital aqui. Então, fazendo este cálculo, nós chegamos que o montante 2 é de 1.323,75.
Então, em 3 meses, o valor dos juros foi de R$ 323,75. Por quê? Porque a gente sabe que o montante é capital mais juros. Capital inicial é 1.000, então de juros foi R$ 323,75. Esse valor é mais de 30% do valor da dívida inicial. Quanto que é 30% do valor da dívida inicial? Se a dívida inicial era 1.000, 30%, R$300. Então é mais. Como esse valor aqui é maior do que R$300, ele é mais de 30% do valor da dívida inicial. Mas a nossa taxa de juros é menos de 10%, é 9,8%. E nós vimos aqui que esse valor aqui deu mais de 30%, ou seja, mais de 10% ao mês. Por que será que acontece isso? Então, qual seria o valor dos juros se ele fosse calculado no regime de juros simples? Então, no regime de juros simples, nós temos essa fórmula aqui que a gente joga direto, tá? O capital, que é R$1.000, a taxa 9,8% ao mês e o tempo total de 3 meses. Então, os juros nesse período de 3 meses, a juros simples, seria de menos de 30%, seria de R$ 294. Então, eu disse que essa formulazinha aqui, nós usamos para calcular os juros simples direto, né? Nós vamos ver que para calcular os juros num período maior, assim, direto, juros compostos, a gente não tem uma fórmula assim. Nós conseguimos calcular usando a fórmula de montante, porque o tempo aqui era 1, de 1 em 1 funciona. Mas se for um tempo maior assim, já não vai funcionar essa fórmula para juros compostos. Qual é a causa da diferença entre juros simples e juros compostos? Então, o que aconteceu nos nossos cálculos? Então, para juros simples, os juros é calculado incidindo sobre o capital inicial. Para juros compostos, nós fizemos os nossos cálculos e foi mudando o valor da dívida mês a mês. E esse novo valor que foi usado para fazer o próximo cálculo. Então, há um mês atrás a dívida era de 1.000. Hoje a dívida é de 1.098. Para nós calcularmos o valor da dívida, nós usamos esse valor já acrescido de juros. Então, nos juros compostos, os juros são cobrados sobre o montante do período anterior. Foram esses os nossos cálculos. Por isso diz que nos juros compostos ocorre juros sobre juros, porque quando nós pegamos um montante, no montante está embutido os juros, porque o montante é o capital mais os juros. Então, o que a gente está calculando? Juros sobre os juros que estão aqui no montante. Então, nós calculamos o valor da dívida mês a mês, pois em cada período de tempo, o valor da dívida usado para o cálculo muda. E aí, se a gente tivesse que calcular, quero saber a dívida daqui a 10 meses, será que teria que fazer mês a mês? Não, né? Então, nós temos essa fórmula aqui para calcular o montante em juros compostos. É capital que multiplica 1 mais I vezes o tempo. M montante, C capital, I a taxa, em porcentagem, e T o tempo. Observe que o montante em função do tempo é uma função exponencial. O que é uma função exponencial? É uma função em que a variável está no expoente. Uma função exponencial com a base maior do que 1, que aqui vai dar 1 mais alguma coisa, ou 1 mais uma taxa aqui, essa função ela é uma função que cresce e cresce muito rapidamente. Então, em juros compostos, a nossa dívida, se for uma dívida, ela vai crescer muito mais rapidamente do que se fosse em juros simples. Na verdade, o que se usa mesmo para os cálculos todos são os juros compostos. Na poupança, nos investimentos, né, nos financiamentos, nas dívidas. Todos os cálculos são feitos
a juros compostos. E aí não existe uma fórmula direta para os cálculos de juros compostos. Porque a gente precisa calcular o valor do montante. Por que não existe uma fórmula direta como existe no juros simples? Porque esse valor aqui vai mudando mês a mês, período a período. Período a período, quando o tempo é 1, dá para fazer. Mas se o tempo for maior do que 1, já não dá para usar a fórmula do juros simples. E por que nós conseguimos fazer o cálculo 1 a 1? Se você colocar 1 aqui no tempo, o que vai acontecer? Vai ficar C, o montante vai ficar C, mais os juros. Os juros vai ficar C vezes I. No juros simples, vou pegar aqui a fórmula do juros simples. Quando o tempo é 1, a fórmula vai ficar C vezes I também. Lembrando que o I está em porcentagem, né? Mas então, quando o tempo é 1, eu consigo usar essa fórmula aqui. Porque ela vai ficar igual a essa daqui. C que multiplica C mais 1, capital mais os juros. Os juros vai ser C mais 1 quando o tempo é 1. Então, se eu quiser calcular os juros no regime de juros compostos, então é necessário calcular o montante. Claro que isso depende muito dos dados do problema dado, né? Do problema apresentado. Então, um montante que nós podemos calcular por essa fórmula aqui. O capital inicial nós temos, inclusive nós temos que ter para calcular o valor do montante. E aí, para calcular os juros em juros compostos, eu vou jogar nessa fórmula aqui, montante é capital mais juros. Se eu tenho montante e eu tenho capital, eu consigo achar os juros, né? Passo o capital para cá, troco o sinal. Então, montante menos capital é igual a juros, ou juros é igual a montante menos capital. Se A é igual a B, então B é igual a A. Só invertir aqui a fórmula. Mas então, os juros em juros compostos, tem que achar o montante e achar o capital. A menos que o tempo seja 1, não se pode jogar direto naquela fórmulazinha dos juros é igual a CIT sobre 100. Então, nossa aula termina aqui e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês.